Boa noite, minhas senhoras e meus senhores, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Dionísio de Sousa, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Apenas umas breves palavras de boas-vindas a esta sessão solene, em que se vai cumprir aquilo que os dois órgãos municipais, por unanimidade, decidiram, que foi a atribuição da medalha municipal ao Padre Manuel Coelho de Sousa, cumprindo assim também aquilo que parece ser um ato de justiça. É uma atribuição a título póstumo e, por isso mesmo, é também uma atribuição que é, de alguma maneira, um ato de memória e um ato de lembrança de alguém que deu um contributo extremamente relevante a este concelho, a esta ilha, diria mesmo, a toda a sociedade açoriana. Vamos ter uma sessão em que vão acontecer diversos eventos. Vamos ter 3 oradores, por isso não me quero alongar. Quero apenas dizer, em nome da Câmara Municipal, que é com muito prazer e muita honra que neste momento me encontro aqui a presidir uma cerimónia que também tem um significado pessoal para mim, já que ele, o homenageado, foi o meu professor e foi um daqueles professores que marcam as pessoas e que deixam uma lembrança. E é também com esta pequena nota pessoal que eu vos convidava a passarmos à cerimónia em si e convidava também o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião a vir aqui à frente. Vamos então iniciar. Imposição da Medalha de Honra do Município de Angra do Heroísmo a título póstumo a Manuel Coelho de Sousa. Manuel Coelho de Sousa nasceu a 30 de setembro de 1924 na Vila de São Sebastião e faleceu a 2 de setembro de 1995. Ordenado sacerdote em 1948, foi professor no Seminário Episcopal e no Liceu de Angra e chefe de redação entre 1956 e 1962 no jornal A União, lugar que viria a reocupar mais tarde até à Reforma em 1994. Notabilizou-se ainda como orador sacro, poeta, dramaturgo, pintor, encenador e ensaiador, escritor e animador cultural. Entregam a medalha de honra do município os senhores presidentes da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal. Recebe o senhor presidente da direção do Centro Comunitário da Vila de São Sebastião, na qualidade de legítimo representante do homenageado. Peço a presença também do senhor presidente da Junta da Vila de São Sebastião. Boa noite. Eu vou tirar um papel, mas como é habitual não vou ler o papel. Quero primeiro saudar todos e dizer-vos que a vossa presença aqui tem um grande significado, porque significa que Angra está a pagar uma dívida de gratidão para com o Padre Coelho de Sousa. Poderão parecer exageradas estas afirmações, poderão ser olhadas como algo que é uma pessoa que está ligada ao Padre Coelho de Sousa e que vem enaltecer o santo do dia, ou ainda mais o santo da família, mas não, essas palavras são antigas, nem são minhas, mas eu desejava, antes de regressar a elas, de agradecer a presença daqueles que vão ter um papel mais ativo nesta sessão. São 4 entidades, 3 pessoas e uma entidade. As pessoas são, como consta do programa, o Padre Dr. Júlio,
Rocha, o Dr. Eduardo Ferrares da Rosa, a Dra. Cláudia Cardoso e o coro da Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião. Dentre essas 4 pessoas e entidades, eu destacaria 2. O Dr. Eduardo Ferrares da Rosa, que desde a primeira hora se interessou vivamente pelas circunstâncias da realização desse evento e houve em alturas em que quase diariamente me perguntavam como é que as coisas estavam a correr. Esse interesse realmente merece o meu agradecimento. Queria também, sem menosprezo pelas outras entidades, pelas outras pessoas, referir o interesse, o empenho, a viva emoção, a alegria quase juvenil com que o Coro de São Sebastião, da Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião, se preparou para este encontro. Eu, ainda nesta fase de agradecimentos, desejava lembrar não só aqueles que vão ser importantes nessa sessão de hoje, mas também aqueles que ontem tornaram possível este acontecimento. Nomeadamente, o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Alan Menezes, tomou a iniciativa de propor a atribuição da medalha de honra ao Padre Coelho de Sousa. Proposta que foi acolhida com grande maturidade, com grande abertura pela Assembleia Municipal, de tal forma que, apesar de serem compreensíveis divergências entre os seus membros, alguns talvez não saibam que ela foi atribuída por voto secreto e por unanimidade. Depois, agradecia ainda ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal que, desde o início, olhou com bastante interesse, bastante simpatia a realização deste evento e, inclusivamente, conseguiu permitir que ele se realizasse, não na altura que legalmente estaria prevista, mas sim na altura em que quem tomou a iniciativa pretendia fazê-lo. Feitos este agradecimento, eu voltaria àquilo que chamei a dívida de gratidão de Angra para com o Padre Coelho de Sousa. Eu disse que as palavras não eram minhas. Efetivamente não são. São palavras que foram escritas na primeira página da União em 29 de junho de 1960. Lê-se em títulos garrafais, na parte nova dessa página: o espetáculo de ontem no Angrense constitui significativa homenagem destas iras à obra imortal do infante Dom Henrique. E em subtítulo, sublinhado, diz: um alto herói apoteose de Coelho de Sousa. E no início do artigo, eu leio só as primeiras linhas, acrescenta-se: esta cidade de Angra e Ilha Terceira, que tantos momentos inolvidáveis de fulgor e beleza já devem ao reverendo Padre Coelho de Sousa, escreveram ontem mais um do livro da gratidão por via do espetáculo de gala levado a efeito no Angrense e integrado no vasto e rico programa das festas da cidade. E ontem, no Angrense, sobretudo na primeira parte, o Padre Coelho de Sousa foi tudo. Desde o orador eloquente, numa elegância de forma aliada ao mais seguro e atual pensamento sobre o espetáculo, até ao poeta e escritor, ao cenógrafo, aderecista e ensaiador, que nos brinda a todos com aquele magnífico alto herói, apoteose ao mar. E sobre gratidão e dívidas de gratidão, eu não direi mais nada, exponho que está tudo dito, apenas chamarei a atenção para o facto que estas palavras foram escritas quando Coelho de Sousa tinha 36 anos de vida, ainda que sujavam outro tanto para continuar a ganhar créditos de gratidão. E finalmente, para terminar, eu iria relembrar, a propósito de poesia e a propósito de um poeta que é Coelho de Sousa, as palavras de outro terceirense, ainda maior relevo de Coelho de Sousa, Vitorino Nemésio. Dizia Vitorino Nemésio, no começo de um seu texto sobre o poeta Eugênio de Andrade, começava esse texto com a seguinte exclamação paradoxal: é tão fácil e tão difícil falar de poesia. Fácil porque quem tem alguma familiaridade com ela
a poesia surge como numa relação semelhante à que a criança tem com as bolas de sabão que vão umas após outras, esvaindo-se, umas pequenas, outras maiores, mas num ciclo permanente de renovação. E mais, a facilidade da poesia, dizia Vitorino Mésio, é que já Adão era poeta. Não sei em que versão da Bíblia é que Vitorino Mésio fundamentou essa afirmação, mas ele lá saberá. E acrescentava a primeira companheira do homem, mais antiga que é e a morte. Adão, antes do parto intercostal, já se abismaria todo no objeto de gozo e fruição que lhe dava as belezas idénicas do paraíso em que vivia. Mas não esqueçamos, Vitorino Mésio também diz que não há nada mais difícil que falar de poesia. Que não há nada mais difícil que chegar aos recessos mais íntimos, às emoções mais profundas, às vivências mais totais que a verdadeira poesia implica e que muitas vezes escapam aos seus melhores leitores e mesmo aos seus espectadores. Dito isto, minhas senhoras e meus senhores, eu estou convencido de que, depois das intervenções que vão ser feitas sobre a poesia de Coelho de Sousa, aquilo que é fácil na poesia de Coelho de Sousa nos será não só fácil, mas agradável. E aquilo que é difícil será, com certeza, tratado com profundidade, com rigor e com precisão. Muito obrigado. Boa noite. Silvínio Sagrado em Coelho de Sousa. Em primeiro lugar, gostaria de vos saudar a todos, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara de Agroturismo, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimas autoridades aqui presentes, de São Sebastião, estimados ouvintes, uma palavra... Posso deixar isto aqui? Não incomoda. Esteja à vontade. Uma palavra muito especial ao Sr. Dr. Dionísio Sousa, que me convidou a estar aqui presente, a fazer esta homenagem, a participar nesta homenagem ao Padre Manuel Coelho de Sousa, aos seus palestrantes, e às pessoas de São Sebastião que estão aqui. Gostaria, que são meus vizinhos do lugar de nascimento, e porque muitos são meus conhecidos e meus amigos, e que tiveram a fortuna de o ter muitos anos na sua paróquia, a sua matriz, ouvir a sua palavra, perceber a forma como ele falava, aprender com ele e conviver com ele. Vamos dar licença que eu tire aqui eu trouxe aqui a minha pasta. Eu vou tirar aqui os livros que eu preciso para fazer algumas referências, também alguma coisa para ler. E dizer-vos que, olha, na continuação daquilo que o Sr. Dr. Dionísio Sousa disse, e que parafraseou Vitorino Mésio, realmente, Adão terá sido o primeiro poeta. Eva não falou, pelo menos não está na Sagrada Escritura, mas Adão começou a ser poeta quando viu Eva. Quando despertou do sono e apareceu aquela beleza ao seu lado, diz: esta sim, a carne da minha carne e osso dos meus ossos. Isto é uma metáfora lindíssima. Portanto, é o primeiro poeta realmente, segundo a Sagrada Escritura, terá sido o primeiro poeta, e Eva, a primeira causa da primeira poesia. Eu gostaria, antes de começar a minha palestra, de reconhecer que tive pelo Padre Manuel Coelho de Sousa uma profunda amizade. Aliás, antes de eu ser ordenado sacerdote,
ou já me convidava como diácono a ir a São Sebastião e até cheguei a ensaiar, imaginem, o grupo coral de São Sebastião, deve ter sido uma das piores épocas do canto sacro na paróquia de São Sebastião, mas sempre fiz o que pude e preguei com um tremendo peso pela alma abaixo na paróquia dele, que ele convidou-me a pregar na novena de São Sebastião em 1991. Não foi a novena inteira, mas foi parte dela. Pregar na terra, o melhor pregador da terra, não seria coisa fácil. Mas eu acho que as pessoas gostaram, tiveram pena de mim. Mas isso são... Eu recordo perfeitamente, quando eu estava no seminário, ele tinha uma coragem de dizer, uma coragem que só as palavras é que dão. Que só quem se entrega à palavra é que tem. E que sabe que a palavra pode manchar, pode machucar, pode salvar, mas ele sabe quando é que as suas palavras salvam. E no retiro que ele pregou aos seminaristas, eu estava no primeiro ou no segundo ano de seminário, tinha 16 ou 17 anos, eu não sabia nada do que era ser seminarista, eu sabia muito pouco, e ele estava a falar, e uma das coisas que eu me lembro é dele exaltar-se, ele exaltava-se quando falava, exaltava-se no bom sentido, claro, dizia: "Oh rapazes, para os seminaristas, namorem, saiam destas portas para fora e namorem." A gente ficou todos os olhos arregalados. Provavelmente era mais ou menos isso que a gente queria ouvir, mas pronto, não batemos palmas, mas era uma maneira muito especial dele falar. E uma outra que ele disse, esta é um bocadinho provocadora mesmo, é daquelas que podem desmanchar uma diocese inteira, mas permitam-me dizer que, estando ele a pregar na Sé, acho que já foi há muitos anos, estando ele a pregar na Sé, vira-se para a cátedra da Sé, para a cadeira presidencial, e diz, virado para o povo com aquela sua forma muito peculiar de pregar: "Naquela cátedra já se sentaram muitas cabeças sem mitra e muitas mitras sem cabeça." Isto é um terremoto que ele falou. Bom, mas ele já tinha as suas razões, mas já foi há muito tempo. Ora, tendo dito isto, e só um bocadinho para colocar um pouco à vontade o nosso diálogo, a minha intervenção não vai ser muito académica, não vai ser... tem por título Palavras com Deus por dentro, porque realmente aquilo que eu li da poesia de Coelho de Sousa, Deus está sempre. O pensamento dele, mesmo nas poesias mais humanas ou mais populares, há sempre a presença transcendental. E eu vou explicar porquê. Mas vou começar de outra forma, com a autopsicografia de Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que a dor que deveras sente. Permitam-me estar de acordo com Pessoa. Permitam-me perceber que há mais do que um poeta em cada poeta. Que quem escreveu o livro não é propriamente o seu autor. Que quem narra não é propriamente quem escreveu o livro. Aliás, que importância tem saber quem é o autor do mais belo poema do mundo, se eu já tenho comigo o mais belo poema do mundo? Nuno Camarneiro, um escritor muito jovem e já muito conhecido na nossa literatura, dizia que o poeta não é senão o lugar por onde a poesia passa. Essa é talvez a grande verdade da arte da poesia. O poema não pertence a ninguém. E os que leem o que ele escreve, na dor lida, sentem bem. Não nas duas que ele teve, mas só nas que eles não têm. E assim, com uma desfaçatez descarada, eu apodero-me do poema quando o leio. Faço o meu. Sou o seu único autor. Ninguém escreveu aquele poema, senão eu, quando chorei, ao lê-lo pela primeira vez,
e fiz minhas, exatamente minhas, aquelas palavras, vivendo uma emoção estética completamente diferente, provavelmente diferente daquela de quem escreveu, que quem escreveu a tinha. Certo dia, José Tolentino Mendonça, sacerdote e um grande poeta português, talvez o maior poeta português da atualidade, vivo, escreveu assim, e leu-me este pequeno texto que está escrito no último livro que ele publicou, A Papoila e o Monge. 3 versos. Silêncio. Os passos que eu ouço não se dirigem para mim. E ao ouvir aquilo da boca dele, fiquei abismado. E disse, esse poema é meu. Há anos que eu tenho andado a tentar definir solidão, exatamente com a mesma emoção com que tu a escreveste, o mesmo sentido que lhe deste agora. A única coisa que tu tens, mais do que eu, foram estas palavras, mas o poema é meu. Quem lê um poema, quem se emociona com um poema, quem chora um poema, o poema é dele. É dessa pessoa. A poesia de todos. O Padre Coelho de Sousa, que eu gostaria de honrar com as minhas palavras, é também ele um lugar. Um lugar sagrado por onde a palavra passou e se foi tornando nossa também. Não só a palavra escrita, e se calhar não principalmente a palavra escrita, mas a palavra dita. Palavras da ilha e de Angra, de São Sebastião. Palavras da dor e de condição humana. Palavras da saudade e do mar. Palavras do poema popular cheio de lirismo. Tudo palavras com Deus habitando por dentro delas. A palavra é o espaço que Coelho de Sousa dedicou a Deus. O altar do seu Deus chama-se a palavra. O Verbo fez-se carne e habitou entre nós. É bíblico. Pároco e pastor, é nessa condição que podemos compreender que toda a sua poesia é habitada por uma espiritualidade, ao mesmo tempo, indelével e fugidia. Segura e peregrina. Ardente e amedrontada. Mas como poeta é também homem da beleza, da estética, da arte. E permitam-me que diga, a arte é necessariamente inútil. Isto é, a arte é um fim em si mesmo. Não serve para outros fins senão a própria arte, a própria beleza. Se estiver ao serviço de uma ideologia, seja ela qual for, deixa de ser arte. Então o poema não serve ninguém nem nada senão o próprio poema. O poema não serve à religião. Nem a teologia, nem a espiritualidade. Talvez o contrário. A religião, a teologia e a espiritualidade servem o poema. A estética, a beleza está em primeiro lugar. Deus serve o belo. Ou melhor, Deus é o belo que o poema serve. Isto não é nenhuma solução de compromisso. É aquilo que acredito que seja verdade. Aliás, diz Tolentino, também, José Tolentino Mendonça, o poema é um exercício de dissidência. Uma profissão de incredulidade na omnipotência do visível, do estável, do apreendido. O poema é uma forma de apostasia. Não há poema verdadeiro que não torne o sujeito num foragido. O poema obriga a pernoitar na solidão dos bosques, em campos nevados, por obras intactas.
poema não alcança aquela pureza que fascina o mundo. O poema abraça precisamente aquela impureza que o mundo repudia. E talvez por isso eu gostaria de ver Coelho de Sousa, ouvi Coelho de Sousa a traduzir em poema, noutra beleza, aquilo que nós já conhecíamos. As histórias de João Batista, a história cristã dos mártires, a história da Igreja, em poema. A traduzir para o belo. A Samaritana, o Bom Pastor, o próprio Padroeiro e São Sebastião, sobretudo o Natal e a Virgem Maria, que são objeto de algumas das mais belas poesias do nosso autor. Está a arte em função da religião ou vice-versa? Volto à pergunta. Na minha opinião, toda a arte é necessariamente religiosa. Não estou a falar de arte sacra. Estou a falar de arte que é necessariamente religiosa. Na medida em que se entranha na condição humana, na procura de algo que não é meramente superficial, cotidiano ou útil que seja. A arte chama o homem a outros sentidos, a outras perguntas, a outras batalhas. O homem tem sede de infinito. E a arte traduz essa sede. Como toda a poesia, também a de Coelho de Sousa, é marcada por binómios e contradições inerentes à sua dimensão, à dimensão antidogmática da poesia, à sua dimensão rebelde, sem deixar de ser exaustivo, atrevo a cometer a fraude de classificar a espiritualidade do autor destes poemas em alguns binómios mais ou menos dominantes. A vida como entrega e ao mesmo tempo como saudade. A peregrinação como fuga ao mundo e ao mesmo tempo como solidão irremissível. O amor como fogo, como ardência e como medo. A vida é para ti. É o nome de uma rubrica da Rádio Clube de Angra, que parece ser também aquilo que eu fazia na Rádio Clube de Angra, que parece ser também um lema que corre grande parte da sua espiritualidade poética. Popular, lírica e intimista, a poesia de Padre Coelho de Sousa vai se regendo por um sair de si mesmo. Em primeiro lugar, não é alheia a proeminência da mãe. A mãe da terra e a mãe do céu. A mãe que é o ser para o outro por excelência. Ó mãe, o teu coração é folha do livro aberto no eterno livro da vida. Da presença da mãe para a constante pressa de rezar, aí vemos os versos a crescer para Deus. Ânsia de ser mais, de dar toda a vida sem deixar nada para trás. E permitam-me que eu faça uma leitura, por breve que seja, aqui do livro. Se não me encostar à ogiva do teu ser, como hei de erguer aos céus os escuros céus que nos unem eternamente. Pedra angular és tu, grão de areia eu sou, e só o nosso amor nos imolou. Ou então, à esquina do silêncio encontro o infinito, onde mergulho o ser e solto o grito: não quero morrer, viverás, e logo chega a paz. Ou então, fiel ao rumo do meu ser gaivota, não quero naufragar no oceano dos teus olhos ressalgados. Imensas serão elas, com certeza, as poesias que se referem a esta vontade de dar e de ser mais pleno para Deus. E, no entanto, o olhar para trás, mais do que poesia saudosista apenas,
Coelho de Sousa sabe transmitir como poucos a antiga, a triste, a fatal, a fria saudade dos nossos mais antigos. Aquela saudade fria que dói, que hoje talvez já não exista, porque existem os telemóveis, existe a internet, podemos falar com os nossos primos da Califórnia, mas uma mãe não podia falar com um filho que embarcava no século XIX, no princípio do século XX. A mãe volta outra vez à ribalta, a mãe que morreu, que se perdeu, que partiu. A partida da mãe é o mês de novembro, o mês das almas e dos mortos. Demasiado longo, demasiado escuro, demasiado frio. Assoma também a saga dos imigrantes, naquela carta de saudades. E o mar. O mar é saudade, é distância, é infinito onde eu me perco. É também saudade de Deus, é também redenção. Peregrinar é a condição espiritual do poeta. À esquina do silêncio encontra o infinito, como eu já li. Por isso, tal como toda a história cristã, é a história de uma peregrinação. Por isso, tal como toda a história cristã é também a de uma peregrinação. Assim também a do indivíduo. Andar no meu destino. Na poesia de Coelho de Sousa, aliás, indivíduo e multidão, eu e o outro, Deus e mim, não raras vezes se entrecruzam, por vezes se confundem, numa vontade indomável de plenitude de ser, que nunca chega, no entanto, a ser panteísmo. O Deus dos poemas de Coelho de Sousa é sempre um Deus pessoal. É sempre um Deus amor, um Deus que ama, cujo amor provoca. Mas Deus está longe e dentro ao mesmo tempo. Longe dentro de mim, lá para o fundo. Por isso a peregrinação é um caminho para o meu interior. A imensa solidão consequente deste peregrinar para dentro está também presente em quase todos os passos. Solidão como condição do sacerdote, mas também como cálice do crente. Distância de Deus. Um enigmático poema intitulado Fechei pode-nos dizer quase tudo a respeito do sacerdote de coração ardente que empeça no gelo do povo, volta para trás a pedir de novo fogo para o coração e encontra as portas fechadas. Solidão como incompreensão, como frio. Permitam que eu leia só mais esta, não quero ser muito exaustivo. O poema Fechei reza assim: fechei a noite toda nesta mão, como quem prende a asa de uma rola ou de uma totinegra, loucas, no silêncio exausto que me arrasta e afoga a solidão. Neste holocausto de orelhas moucas e taças de cicuta nas bocas, de quem me não escuta e me apunhala, ao romper de um dia que chega igual a tantos mais. Solidão como incompreensão, frio, semelhante àquela que eu considero talvez o mais belo poema deste livro, Testamento. Para o álamo, a árvore nua que se ergue ao céu, tu és igual a mim. Tu tens de herança o gosto de subir. Pareces duas mãos em gesto de pedir numa oração nervosa. E a tua solidão silenciosa é como a folha branca de um missal onde ninguém tivesse escrito nada. Finalmente o amor, sempre fogo, sempre ardente,
sempre por vir, sempre ânsia de plenitude, de liberdade, de eternidade, que, embora certa, nunca é presente. Aliás, o presente é pouco presente. O tempo presente existe pouco na poesia de Coelho de Sousa. O passado e o futuro parecem sobrepor-se ao tempo de agora. O amor é fonte, mas também fonte do sofrimento e da saudade, fonte do júbilo e de ternura, fonte de fé. Ninguém resiste à lei do puro amor. Tudo o que eu disse aqui em poucos versos, e para isso é que serve a poesia. É semelhante ao destino que o Senhor nos deu também. Ser peregrino do longe, do além. Ouve, o amor não tem fim. Esse amor é a vida que é para ti. Tenho dito.